João, eu achei incrível, achei muito interessante. Eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos lá para 1 João. Glória a Deus. Eita, cadê meu relógio? Eu tenho que estar de olho nele. Glória a Jesus. Cedo, 9h27. Está de olho no relógio. O pessoal vai gostar, acho que o senhor está sem relógio. Glória a Deus. Eita, vamos é que eu estou sem relógio. É um perigo. 1 João, meus amados. Lá vizinho Apocalipse. Veja o que é que João diz no capítulo 3, versículo 1. João está escrevendo para quem? Para a igreja. Olha, irmão, as epístolas foi escrito para aqueles que já nasceram de novo. Pronto. As epístolas é escrito para aqueles que entregaram a vida a Jesus, para a igreja. Quem é a igreja? É aquele que recebeu Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Quer se arrepender? É reconhecer que pecou, confessar e abandonar e se entregar. Pronto, e se entregar a Jesus. Então ele arrependeu-se. Porque tem gente que se arrepende, mas não abandona os pecados. Esse arrependimento aí, Deus nem olha para ele. Arrepender é abandonar. E diz, não, eu quero mudar. Aí se converte. Arrepender-se e converter para que seja apagado os nossos pecados. Ele se arrependeu, se converteu, creu em Jesus, os seus pecados foram perdoados. A graça alcança ele. A graça de Deus se manifestou para trazer salvação a todos os homens. E porque todos não são salvos? Porque os homens não se arrependem. Porque não acreditam em Jesus. Porque não olha para aquele que foi levantado na cruz do Calvário para nos dar vida, para nos fazer renascer do Espírito Santo. Veja, Deus quer, está escrito, tudo que eu estou citando aqui, irmão, a palavra de Deus. Veja, a Bíblia diz, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer, porque não são. É porque as pessoas não creem, não se arrependem, não querem abandonar o pecado. Mas se arrepender de verdade, entregar a vida a Jesus, recebe um novo nascimento. É regenerado espiritualmente, nasce de novo, nasce no reino de Deus, entra no reino de Deus, o reino de Deus entra nele. Amém, meus amados? Então veja como é que João diz aqui, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, irmão. Veja, João está dizendo que isso é um amor muito grande, e é verdade. O amor de Deus foi tão grande para a gente que ele permitiu que a gente fosse chamado filho de Deus. E a gente era o quê? Criatura. Deus disse, não, você vai ser meu filho. Como eles crendo no meu filho? Nós cremos no Filho unigênito de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Isso é amor, é compaixão, é graça, é misericórdia. E é um privilégio muito grande pertencer à família do Senhor. Então agora que eu sou filho, agora que eu entreguei a vida a Jesus, qual é o sinal que eu nasci de novo? Pronto, essa aqui é a questão. Tem na Bíblia? Tem. E vamos olhar, vamos examinar. Porque à medida que a gente vai examinando esse sinal, cada um vai julgando a si mesmo. A própria palavra é um espelho. E o espelho nunca mente, ele vai mostrar exatamente como eu sou. Então eu tenho que olhar para esse espelho e dizer, rapaz, o negócio é sério. O irmão sabe por que é que a maioria das pessoas não se converte. É porque a pessoa não para meditar na verdade. Porque se meditar, a verdade ela é apropriada, irmão, para convencer e converter os homens. Mas os homens precisam dar atenção à verdade. Não só com relação à verdade, não. É com relação a qualquer assunto. Você só vai abrir sua mente, seu coração para aquele assunto que lhe interessar. Por exemplo, esse ano é um ano político. Então, quantas pessoas são apaixonadas por política? Aí eles abrem o coração, abrem a mente e ficam ali. Momentualmente, escuta aí se concentra, porque gosta daquilo ali. Outras pessoas são apaixonadas por futebol. Então a mente dele, o coração é aberto, futebol, a bandeira, ele veste a camisa do time dele, ele sabe que ano começou, quando começou o clube dele, ele sabe o nome do jogador, ele sabe as copas que ele ganhou, tudinho. O coração dele é aberto para aquilo ali. Então ele dá atenção, como ele dá atenção, aí aquilo toma conta dele. Olha, irmão, tudo aquilo que a gente der atenção toma conta do nosso coração. Nesse exato momento agora, o que é que as pessoas estão, o que é que está tomando conta do coração das pessoas? Covid-19. Porque você liga a televisão de manhã, de tarde, de noite, só dá Covid-19. Aí essas pessoas prestam atenção, né? Aí sai dando uma de repórter também. O repórter já disse, em Vitória morreu tantos, aí o camarada chega e bota no Face, morreu, Serra Talhada morreu. Aí aquilo toma conta das pessoas, porque ele parou e prestou atenção. Agora, se os homens, eu digo homem no sentido genérico, as pessoas fizessem a mesma coisa com relação à verdade, com relação à palavra de Deus que é a verdade, essa verdade toma de conta dele também. Ele passa assim, ela impressiona a pessoa, porque ela foi enviada exatamente para isso. Para entrar, impressionar, para mostrar quem é Deus, o caráter de Deus, a excelência de Deus, o amor de Deus.
Mostrar que Deus nos ama, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus queria todo mundo no céu. Então, se as pessoas for, ó irmão, a coisa mais difícil que tem é o cara ir para o inferno. Por quê? Porque ele vai contra a vontade de Deus. Veja, a vontade de Deus é que ele vá para o céu. Então, ele vai contra a vontade de Deus. Deus fazendo tudo para ele não ir, ele fazendo tudo para ir. Veja que tribulação. Pois bem, então nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus, graças a Deus. Agora, como é que eu sei? Quais são os sinais, meu Abraão, de que realmente eu nasci de novo? Vamos lá. Primeiro sinal, está em 1 João capítulo 2, o versículo 29. Veja o que é que João diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja que uma coisa é séria. Ou seja, antes da gente nascer de novo, a gente pratica a injustiça, a gente vive na injustiça. E irmão Abraão, essa palavra injustiça, a gente nem pensa nela, irmão. Mas vamos ver o que é que a Bíblia chama de injustiça, ou de iniquidade. Essas palavras técnicas da Bíblia, né, que a Bíblia foi escrita numa linguagem arcaica, tem Bíblia mais na linguagem de hoje. Mas observe, a palavra iniquidade vem de iníquo, o desordeiro, sem lei, sem ordem. Então, a injustiça. O que é uma injustiça? Para eu entender o que é justiça, eu tenho que saber o que é que a Bíblia entende por injustiça. Vamos ler aqui primeiro. Por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Todo mundo tem uma ideia do que é que Deus chama de injustiça. Para saber se a gente está praticando essa injustiça. Todo pecado é uma injustiça. Só que a pessoa, normalmente, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente pega o dedão assim e diz, mas pai, que injustiça, aí larga a lenha nos outros. Mas quando você vai ler a Bíblia, o dedinho volta para você, meu Deus, eu sou injusto, Jesus. Quem está cometendo injustiça sou eu, é eu que estou cometendo injustiça. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Ele diz assim, não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, vamos saber quem são os injustos. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, todas essas práticas Deus considera como uma injustiça. O que é que Deus considera como injustiça? A devassidão, a depravação, a idolatria, o adultério, os efeminados, o sodomita, os ladrões, o roubo, a avareza, a bebedice, né? Falar mal do povo, maldizente, os roubadores, os ladrões. Então tudo isso é considerado uma injustiça. E às vezes a mentalidade da gente é tão estreita que a gente só vê injustiça nos outros. A primeira injustiça que a gente tem que ver é nós, irmão. Eu tenho que parar e dizer, Jesus, veja aqui a minha injustiça, porque eu quero sair, eu não quero, porque a Bíblia diz aqui, olha, o primeiro sinal de que eu nasci de novo é que eu vou praticar a justiça, que é exatamente o inverso daquilo ali. O que é a idolatria, por exemplo? É você colocar outro ser no lugar de Deus. Toda vez, meu irmão, presta atenção, que eu me dirigia a uma pessoa como se ele fosse Deus, eu estou fazendo daquela pessoa um Deus, um ídolo. Então a Bíblia diz, os idólatras não herdarão o reino de Deus. É por isso que a gente, quando nasce de novo, quando a gente vai orar, só ora a Deus, o Pai, em nome de Jesus, só ora a Jesus, o Pai, em nome de Jesus. E é por quê? Porque se eu orar outra pessoa, eu estou fazendo dessa outra pessoa um Deus. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso é uma coisa séria, irmão. Eu já falei sobre isso também em outros estudos da gente. Revelação que Deus me deu sobre isso. Jesus é o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. E as pessoas, pelo fato de não ler a palavra do Senhor, não entendem isso aí. Então, quando você nasce de novo, o Espírito Santo, que está lá em João no capítulo 15, versículo 14, só glorifica Jesus. O Espírito Santo vai morar dentro de você e vai fazer você orar somente ao Pai, em nome de Jesus, ou a Jesus, só. Porque é Ele que intercede. Na realidade, quando você nasce de novo, você tem dois intercessores, um no céu e um na terra. Jesus está lá à direita do Pai intercedendo por nós. O Espírito Santo está aqui intercedendo por aqueles que entregaram a vida a Jesus. Vê que uma coisa é séria. Então, dois intercessores. Mas o único intercessor entre Deus e os homens, de todo mundo, é Jesus de Nazaré. Então, mas isso a gente só entende quando nasce de novo. Então, qualquer coisa, irmão, fora do que a Bíblia ordena, é injustiça. Veja, a bebedeira,
O camarada bebe, se embriaga, o cara não tem nada demais. A Bíblia está dizendo que é uma injustiça. Eu me lembro do irmão Zé Oliveira. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro dele. Ele disse que não tinha nascido de novo ainda, tinha ido para uma festa, tinha chegado meio tostado, a esposa já estava deitada, ele era dono de conjunto lá em Cabrobó, e ele disse que chegou de madrugada da festa ali, passou meia hora tirando 38, a Bíblia dele estava aberta assim, em cima do criado mudo, e ele passou meia hora tirando 38 assim, tirou o 38 assim e foi direto em cima da Bíblia. E ele disse que quando o 38 bateu na Bíblia, o coração dele doeu. E ele tira o 38 e vai olhar. Quando olha, é exatamente aquela passagem que eu li. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? E quando ele saiu lendo, chegou aquela passagem, os bebês, disse que aquela palavra bebê ficou maior do que as outras. E ele, quando tirou o 38, ficou com o 38 na mão, disse, meu Deus, eu estou morto. Por quê? Porque há um ano atrás, né, ele disse que o líder religioso dele perguntou a ele se ele queria seguir a Deus. Queria. Aí o líder disse, vai ser crente? Ele disse, Deus me livre, eu vou deixar minha cerveja, eu vou deixar de beber, nunca. Se você não está dizendo que quer que seguir a Bíblia, eu disse, quero. Ele disse, vai ser crente. E eu conheci esse líder religioso lá em Cabrobó, né? E o irmão Zé, vou não, deixar minha cerveja, meu uísque, deixo não. Pronto. Aí nesse dia, um ano depois, ele disse que quando leu isso aí disse assim, estou morto. 38 aqui, ó. Acordou a mulher, disse, vamos ser crente. A mulher concordou, no outro dia ele deixou tudo, deixou 38, deixou tudo, entregou a vida a Jesus e nasceu de novo. Quer dizer, um versículo desse, irmão. O Espírito Santo trouxe luz para ele, ele entendeu que estava no caminho errado e deixou a injustiça para seguir o caminho da justiça. Então, o primeiro sinal, você nasceu de novo, é porque você pratica a justiça, ou seja, pratica o que é justo aos olhos do Senhor. Amém, meus amados? O segundo sinal do novo nascimento está aqui em 1 João capítulo 3, versículo 9. Veja o que é que ele diz. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode ver pecando, porque é nascido de Deus. Veja uma coisa séria, irmão. Antes da pessoa se converter, antes de você entregar a sua vida a Jesus, o pecado é uma regra na vida da pessoa. Presta atenção no que eu estou querendo dizer aqui, meus amados. Eu gosto de falar de maneira que todo mundo entenda o que eu estou falando. Quando eu digo que o pecado é uma regra na vida da pessoa, antes da pessoa se converter, entenda isso. Não é que você amanhece o dia dizendo, mas rapaz, amanheci com a vontade de pecar, eita, hoje eu estou com vontade de pecar. Ninguém amanhece com essa vontade. O problema é o que eu já expliquei. É porque é o alvo para o qual a pessoa vive errado. Ele vive para si. Ele não vive para Deus, nem para a glória de Deus, nem para agradar a Deus, nem para o bem dos outros. Ele vive para si. E pelo fato dele viver para si, tudo que ele faz é pecado aos olhos de Deus. Deus criou a gente para a glória dele. Então, pecar é errar o alvo. Então, toda vez que eu vivo para mim, de uma forma egocêntrica, egoísta, eu estou em outra direção. Eu não estou vivendo para o fim para o qual eu fui criado. Eu estou vendo com um fim errado. Então, tudo que eu fizer é errado. Mesmo que eu não seja um assaltante, um estrupador, um bandido, um matador de gente, mas eu estou vivendo com a finalidade errada. Aos olhos da sociedade eu posso até ser 10, mas aos olhos de Deus eu ainda estou vivendo na prática do pecado. É sério, irmão. Então, quando você nasce de novo, quando você se converte, o que é que acontece? Naquele dia, naquele momento, digamos que você hoje entrega a vida a Jesus, se converta hoje. O que é que vai acontecer? Aí você vai dizer, a partir de hoje, Jesus, eu vou viver para a glória do Senhor, para glorificar o seu nome e para o bem do meu próximo. Quer dizer, o seu alvo muda. Aí sim, como você agora tem esse alvo, aí agora vai ser mais difícil pecar. O pecado não será mais uma regra na sua vida. O pecado será uma exceção. Porque enquanto estiver aqui, ele está sujeito a pecar, conforme está lá em João 2:1, filhinho. Essas coisas vos escrevo para que não pequei. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Por que você agora tem esse advogado? Caso você peque. Por quê? Porque o alvo seu é não pecar. Porque você agora ama Jesus. Ó, irmão, quando a gente nasce de novo, quando o Espírito Santo revela o amor de Deus no nosso coração, a gente passa a ter um amor por Jesus tão grande no mundo, que a gente prefere fazer qualquer coisa, menos ofender Jesus. Veja, antes do camarada nascer de novo, ele tenta obedecer a palavra de Deus, mas não é porque ele ama Deus, é com medo de ir para o inferno. É porque ele leu na Bíblia
que o pecado leva para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. O que é que eu faço? Aí ele começa. Mas ele não tem amor por Deus. Mas quando ele nasce de novo, quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus no coração dele, quando a graça de Deus alcança ele, ele passa a amar Jesus com todo o coração, alma, mente e força. Aí ele não quer pecar, não é com medo de ir para o inferno, ele não quer pecar com medo de não perder Jesus. Ele ama Jesus, não quer mais ofender. Presta atenção, você que ama seu esposo, minha irmã, você não quer trair ele, não é com medo de levar uma pisa ou de morrer, é porque você não quer perder, porque você ama. O esposo que ama a esposa é a mesma coisa, é porque ama, não quer perder a pessoa. Então quando você ama Deus de verdade, você não quer pecar, porque você preferir ir para o inferno do que pecar contra Jesus Cristo. Veja como uma coisa é séria, meus irmãos. Então aqui está dizendo que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. O pecado não é mais uma prática na vida dele. Essa questão da pessoa dizer que... Olha, irmão, deixa eu dizer outra coisa aqui. Existe uma diferença entre tentação e pecado. Todo ser humano ele é tentado para o pecado. Mas aí aí vem a questão da reação. Por exemplo, a pessoa que mais foi tentada no mundo foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus que em tudo ele foi pecado. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Ele foi tentado, mas nunca pecou. Então ser tentado não é pecar. Se você, enquanto nascer de novo, você é tentado. E quando você nascer de novo, você vai ser mais tentado ainda. Por quê? Porque lá no mundo você vai levar, a correnteza ele leva, você vai com a correnteza. Agora quando você aceitar Jesus, você vai nadar contra a correnteza. Aí a tentação é maior. Porque você vai lutar contra a sua própria natureza, vai ter uma guerra dentro de você, como está lá em Gálatas. Né? A carne lutando contra o espírito contra a carne. É uma batalha. Então você começa uma batalha. Antes da pessoa se converter, não tem essa batalha dentro dele, porque ele está morto espiritualmente. Quem toma conta é a carne mesmo. Mas depois que ele renasce espiritualmente, que ele tem a nova vida vai batalhar contra a velha natureza. Aí é uma guerra espiritual. Mas quando ele partir daqui para a eternidade, essa guerra acaba. Naquele novo corpo glorioso que ele vai receber, não vai ter batalha nenhuma. Então os irmãos observem. Muitas pessoas são tentadas, aí sim, mas ele não cede. Enquanto ele não ceder à tentação, ele não pecou. Tem um hino que diz: tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então tentado não ceda, por quê? Porque ceder é pecar. O diabo tentou Jesus, tentou, mas não conseguiu nada dele. Assim como ele tentou Jesus, ele tenta a gente, porque o alvo dele é fazer a gente pecar. Enquanto ele não fizer, ele não tira proveito nenhum da gente. Amém, meus amados? Então veja, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então o pecado deixou de ser uma regra na vida dele, tornou-se uma exceção. Outro detalhe, irmão, quando você é nascido de Deus, você peca, meu irmão, a sua consciência, ela lhe dá chicotada de mão cheia. Veja como uma coisa é séria, a consciência lhe acusa. Você pensa numa coisa ruim, é pecar contra Deus, porque a consciência está viva, ela acusa a pessoa. Quando a pessoa vive no mundo do pecado, a consciência dele aqui e acolá, ela desperta um pouquinho, mas vive dormindo, cochilando, morta. Mas quando ela é despertada, quando ele nasce de novo, a consciência fica viva. Porque a consciência é uma testemunha que Deus colocou dentro da gente. E ela fica sempre do lado de Deus, louvado seja Deus. Ela nunca vai ficar do nosso lado. Quando eu estiver fazendo certo, ela diz nota 10. Quando eu estiver andando de acordo com a palavra, ela dá nota 10. Quando eu estiver indo contra a palavra, ela bate, ela chicoteia. Então a consciência... Então quando a tentação vem, aí você resiste. O sangue de Jesus tem poder. Ou você diga: Jesus me ajuda, Jesus me socorra, Jesus tenha misericórdia de mim. Porque, irmão, nós não temos pela nossa própria força como lutar contra o pecado. Nós temos que resistir crendo em Jesus, se agarrar com Jesus. É Ele que nos liberta do pecado, do poder do pecado, do amor ao pecado. E cada vez que você pensa que o Espírito Santo revela a terribilidade do pecado, mas você odeia ele. O pecado que assassinou o amor, assassinou o Filho de Deus, assassinou aquele que a gente ama, que fez Jesus sangrar no Getsemane, que fez o Filho de Deus ir até a cruz. Meus irmãos, quando a gente pensa nisso, que o pecado é responsável por toda dor, toda tristeza, toda angústia, toda tribulação que há no mundo, que o pecado é o causador do inferno. Veja, o inferno só existe por causa do pecado. Se não existisse pecado, não existe inferno.
que é que a cadeia aqui existe? Que tem malfeitor. Se não tivesse malfeitor, não tinha cadeia. Então quem é que gera a cadeia? Os bandidos, malfeitor. Se numa cidade não tivesse nenhum bandido, nenhum malfeitor, nem empresário de cadeia, nem de polícia. Veja como é sério, irmão. No céu não precisa de policial, porque lá não tem bandidagem. Então assim também, se não houvesse pecado, não haveria inferno. Então veja como o pecado é terrível. Então eu tenho que odiá-lo mesmo. Nós só vencemos mesmo o pecado quando a gente odeia ele. Porque muitas vezes, irmão, o sofrimento, por que é que a pessoa perde a paz? É porque muitas vezes a consciência dele está em guerra com o coração da pessoa. Ou seja, o coração ama um determinado pecado e a consciência acusa. Imagina a guerra dentro do camarada. Eu não tenho paz, eu não tenho pai. Claro que não vai ter, os ímpios não têm paz. Porque tem uma guerra dentro da pessoa. Enquanto o coração ama o pecado, a consciência acusa. E fica aquela batalha. Quando é que ele tem paz? É quando o coração dele ama o que Deus ama. Ou seja, quando a consciência está em linha com o coração está em linha com a consciência, aí você está reto, convertido diante do Senhor. Observe que ele diz, filho meu, dá-me teu coração. É o coração que se afasta de Deus. É o coração que vai atrás das coisas do mundo. É o coração que vai atrás do pecado. A consciência nunca sai do lugar. A consciência está sempre do lado de Deus. Então o coração aqui volta para cá e concorda com a consciência. Quando o meu coração concordar com a consciência, voluntariamente, com amor, com alegria, eu estou com o coração reto diante do Senhor. Amém, meus amados? Então, qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Então aqui é o segundo sinal de que eu e você, nós nascemos de novo. Vamos para o terceiro sinal. 1 João capítulo 4, e o versículo 7. Ele diz assim, veja o que ele diz. Amados, eita glória. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora veja o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Beleza, ele diz, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus, irmão. Veja aqui, veja outro versículo interessante. 3 e 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, em outras palavras, que nascemos de novo, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. E se lê o 15, aí é que o caldo engrossa. Eles, qualquer que aborrece seu irmão é um assassino. Veja como uma coisa é séria, irmão. Então como é que eu sei que eu nasci de novo? Vocês, porque eu amo meus irmãos. Que irmão? Não é irmão de pai e mãe, é os irmãos em Cristo Jesus. Você ama os seus irmãos. Você ama o ser humano, você ama seu semelhante. É o segundo mandamento. Então, se ama de verdade é porque nasceu de Deus. É por isso que eu, Abraão, eu não aceito um crente brigar com o outro. Eu não aceito. A não ser, por quê? Porque se o Espírito Santo mora nesse, e o Espírito Santo mora nesse, o Espírito Santo não pode brigar com ele mesmo. Se tiver confusão, o Espírito Santo se retirou e outro Espírito entrou lá. Porque a Bíblia diz que Jesus é paz. O Espírito Santo traz paz. Como é que tem guerra? Se tiver guerra, então o Espírito Santo saiu. É sério, irmão. Não adianta a pessoa botar paçoca com a pendeira, não. Não faça confusão com o seu próximo, com o seu irmão, com o seu semelhante. Faça não, porque se fizer, está provando que você não nasceu. E se nasceu, morreu. Se renascer de novo. Se nasceu do Espírito de Deus, você pode até não concordar comigo. Pode até não concordar com o irmão. Mas não vai fazer confusão, não vai brigar, não vai fazer contenda. Eu gosto de citar o exemplo de John Wesley e George Whitefield. Eram dois irmãos que se amavam de verdade. Um tinha uma linha de pensamento, outro tinha outra. Mas eles não brincavam por causa deles. Louvado seja Deus. Né? E no sepultamento de Whitefield, que morreu com medo de que o Wesley, quem foi fazer a cerimônia fúnebre, quem foi? John Wesley. E o Wesley disse, me mostra uma pessoa que ganhou mais alma para Jesus do que esse aqui. Veja, o Wesley, um grande ganhador de alma, disse, me mostre um que ganhou mais do que esse. Sempre louvando o outro. Louvado seja Deus. O que é isso? É o amor de Deus, irmão, em nosso coração. Mesmo que eu não concordo com você, mas a palavra manda eu amá-lo. É aqui a palavra. Por quê? Porque quem ama é nascido de Deus. E esse amor não é só de palavra nem de língua, não. Né? Tem que ser de coração. Tem que ser de coração. Né? Ele diz aqui, ó, veja como é sério. 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha, mas isso é o padrão do amor. É sacrificial. Ele disse, eu tenho que dar a vida pelos irmãos.
Veja que ele diz mais: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Eita, Jesus grande. Amém, meus irmãos? Aqui é sério, irmão. Uma coisa é eu abrir a boca e dizer eu amo. Né? O verbo amar o pessoal usa aí de qualquer maneira, mas eu estou falando do amor de Deus aqui. Eu me lembro de uma cena que aconteceu quando eu morava em Salgueiro. Eu tinha um carrinho, naquele tempo esqueci do nome do carro, um carrinho da Volkswagen. Voyagezinho. E meu irmão Carlos morava em Belém de São Francisco. E ele não tinha carro. E ele estava lá em Salgueiro. E eu me lembro que um dia eu ia passando, estava ele, a esposa, o menino dele era pequenininho, eles estavam na beira da pista esperando um ônibus em Salgueiro, para aquele ônibus ir para Cabrobó, e de Cabrobó pegar outro para Belém de São Francisco. Eu passei no meu carro, acho que era de tardezinha, vi ele lá: paz do Senhor, meus irmãos, estão indo para onde? Estão indo para Belém. Eu disse amém. E fui embora. Quando eu cheguei em casa, dentro de casa, entrei dentro de casa cantando aquele hino. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Meu irmão, eu não cheguei na cozinha. Quando eu estava cantando esse hino, o Espírito Santo me repreendeu. Não acredita que o Espírito Santo fala ou não? Então o Espírito Santo me repreendeu. Como é que você disse que tem o amor de Deus dentro de você? Você de carro deixou seu irmão lá com os filhos, esperando um ônibus, você podendo levar ele em Belém. E eu quase morro. Voltei, peguei o carro. Irmão Carlos, vamos embora. Fui levar ele em Belém, São Francisco. Então a gente não pode amar só de palavra. É muito fácil, irmão, amar só de palavra. Todo mundo ama de palavra. Veja esse ano, quantas promessas vão fazer por aí o povo. É fácil fazer promessas, e o problema é agir, é na hora da necessidade, é na hora do pega. Aí é demonstrado o amor. O amor de Deus em nosso coração. É o que ele está dizendo aqui. Amados, amemos-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso aqui, irmão, podia passar a noite todinha falando sobre isso, mas a gente está, nesses últimos dias, está batendo tanto nessa tecla, que talvez está se tornando repetitivo, mas essa palavra ela tem que penetrar na gente, entrar e ficar lá no mais profundo do nosso coração. Jesus, será que eu estou nascido de Deus mesmo? Será que eu amo meu próximo a mim mesmo? Eu estou amando, agora veja esse amor, eu estou amando meus inimigos, meu Deus, eu estou falando bem daqueles que falam mal de mim, Jesus, eu estou orando por aqueles que me perseguem, me caluniam, Jesus. Mexeu aí não? É sério, irmão. O marido está amando a mulher de verdade, a mulher está amando o marido de verdade, os filhos estão amando os pais de verdade. Essa é a questão. Não, então não nasceu de novo. E se nasceu, tá só a fumaça, tá só arquejando, tá doendo. Precisa tomar remédio para ficar bom em nome de Jesus Cristo. Porque se não tiver cuidado, se essa doença continuar, você morre no sentido espiritual. Mas em nome de Jesus Cristo, eu creio que os irmãos que estão me escutando nasceram de novo. E esse sinal do amor está no seu coração. Oh, meus amados irmãos, que Deus nosso Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dê força. Sela a hora, minha filha, pelo amor de Deus. Vai dar 10, os irmãos estão achando bom que você esqueceu Misericórdia, eu esqueci o relógio. Mandou esconder Ai, tudo meu isso. Pai. Veja bem, meus amados irmãos, esse foi o terceiro sinal. Esse terceiro sinal aqui, irmão, a gente varria a Bíblia todinha nele. Varria a Bíblia toda no terceiro sinal. Veja, a gente fala sobre isso, quer dizer, mostra, mas tem pessoa que não compreende isso aí. Porque o coração dele está endurecido. Olha, mas é coisa ruim quando o coração da pessoa está endurecido. Quando o coração se endurece, a consciência fica cauterizada, pronto. Aí a pessoa não percebe que fere, que machuca, que maltrata, que humilha. Ele não percebe que o amor a Deus é tudo que Deus pede da gente. Quando a gente chegar lá, ele só vai perguntar isso. Veja, pronto, Pedro pecou. Olha, irmão, Pedro pecou terrivelmente. Veja, negou o amigo dele 3 vezes. Eu não conheço esse homem, você estava com ele, eu não sei nem quem é esse homem. Era você mesmo. Aí ele começou a praguejar, irmão. Na terceira vez, Jesus olhou para ele. Quando Jesus olhou, o galo cantou, menino, aquilo atravessou o coração de Pedro. Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. É como se ele dissesse: Jesus nunca mais vai olhar para a minha cara, ele nunca mais vai querer papo comigo. Como é que eu neguei meu amigo? Como é que eu digo que não conheço Jesus, meu amigo? Aí, menino, aquilo ali foi 3 dias de tormento para Pedro. Mas no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou,
mandou um recado para Pedro: diga aos apóstolos e a Pedro que eu vou adiante de vós para a Galileia. E quando Jesus se encontrou com Pedro, o que foi que Jesus perguntou a Pedro? Simão, filho de Jona, amas-me? Vede, irmão, ama o amor. Se você me amar, está tudo resolvido. Você ama, então ame seus irmãos, apacenta as ovelhas, apacenta os cordeiros. Como é que eu provo que eu amo Jesus? Aqui eu ali, é 1 João 3,16. É se eu estiver disposto a dar a vida pelos meus irmãos. Agora imagine eu largando a lenha no meu irmão, que ele esteja certo ou errado. Onde está o amor de Jesus Cristo? Não, irmão, isso é zelo pela igreja. Não, irmão, não tem nada de zelo, isso é escândalo. Se você tiver alguma coisa contra seu irmão, vá lá e fale com ele. Ô irmão, mas se ele não quiser me ouvir, então rapa o joelho e fale com Jeová, com Deus, o dono dele. Aí Deus resolve os problemas. Mas não fale mal de ninguém, não, pelo amor de Jesus. Porque a Bíblia diz aqui, só é a não ser que você não seja nascido de Deus. Aí você não está entendendo o que eu estou dizendo. Mas se for nascido de Deus, aleluia. Observe, irmão. Existe um zelo que a Bíblia chama zelo sem entendimento. O apóstolo Paulo, antes de ser nascido de Jesus, ele era zeloso também. Ele perseguia os cristãos. Ele blasfemava, fazia eles blasfemar o nome de Jesus. Naquele zelo ele pensava que estava servindo a Deus. Tem muito crente com um zelo amargo, um zelo carnal, de que não nasceu de novo, pensando que está prestando um serviço a Deus. Não está prestando, meu irmão. Porque o zelo de Deus é diferente. Veja Paulo antes, ele continuou com o mesmo zelo. Agora veja o zelo de Paulo depois que ele nasceu de novo. Totalmente diferente. Agora Paulo dava vida pelos irmãos. Agora Paulo chorava com os irmãos. Agora Paulo queria a salvação. Agora Paulo amava os irmãos de verdade. Vê que diferença, irmão. Antes era aquele Paulo amargo, aquele Paulo que queria matar, agora não é outro Paulo. Mas como é que o irmão nasci de novo, irmão? Eu faço parte dessa igreja e larga a lenha nas pessoas. Nunca você entendeu o evangelho, meu irmão. Você entendia a palavra do Senhor. Olha aqui o que a palavra de Deus diz: amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Não conhece. Você pode conhecer a Bíblia toda, intelectualmente, pode ser formado em teologia, pode conhecer livros, pode ter uma estante cheia de livros. Isso não quer dizer que você nasceu de novo. Está só aqui, mas não está aqui, a cabeça está grande, mas o coração está pequeno. Agora, se o amor de Deus entrar, você prefere morrer pelos irmãos do que matar os irmãos. Você vai falar bem até dos seus inimigos. Porque o alvo da pessoa é glorificar o nome de Jesus Cristo. O alvo da gente é que todos os homens sejam salvos. Esse é o alvo de quem ama de verdade. É se sacrificar. Ô irmão Abraão, mas e se eu não falar, ele não se ajeitar, e você é juiz, é dono dele, o dono dele, o dela é Jesus de Nazaré. Quem vai tomar conta dele e aprumar está no nível é Jesus Cristo Nazareno. Presta atenção, meu irmão. Nenhum homem pode consertar a mulher dele. A mulher não pode consertar o marido. O pai não pode consertar os filhos. Quem conserta é o Espírito Santo, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, está lá em Zacarias 4, e versículo 6. Agora vá para o joelho. O problema é que as pessoas não querem ir para o joelho, irmão. Não querem jejuar, não querem ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus. Vai seguindo o raciocínio, aí se acaba, se frustra, e aí estraçalha a vida, acaba com a pessoa. Meus irmãos, vejam bem. O que o diabo quer nesses últimos dias? Ele quer que o mundo perca a credibilidade na igreja de Jesus. E como é que ele faz? Ele levanta o homem de dentro da própria igreja para falar mal da igreja, que é para o mundo perder a credibilidade na igreja. Isso é uma artimanha de Satanás, irmão. Fale bem da igreja do Senhor. Roupa suja se lava em casa, louvado seja Deus. Sempre vai haver problema ali. Dentro da igreja é lógico que é feito por seres humanos. Agora tem que ser lavado ali, não pode extrapolar para o mundo. Paulo diz, escreve aos Coríntios, ele diz isso. Ele diz: ousa algum de vós tem algum problema e lá resolver lá com os infiéis. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus o Nazareno. Veja que a palavra de Deus diz: amado, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quarto, eita, vou correr por causa da hora. Qual é o quarto sinal, irmão Abraão? 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que o dele é gerado. Vamos ficar na parte A do versículo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O que é que o Espírito Santo quer dizer com isso aqui, irmão? A palavra do Senhor.
todo aquele que quer que Jesus é o Cristo. Não é somente eu dizer Jesus é o Cristo, porque o diabo também sabe que Jesus é o Cristo. Mas Cristo é Senhor, é Rei. Eu pegar Jesus e entronizar Ele como Senhor, como Rei, no meu coração. Eu estou dizendo com palavra e com atitude que Ele é o Cristo, porque eu entronizei Ele como Cristo e como Senhor na minha vida. Não adianta eu dizer Jesus é Senhor, desobedecer. Jesus é Rei, desobedecer. Ele nem escuta com isso aí. Essa questão de confessar Jesus Cristo é por palavra e por obra. Porque Jesus disse assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque ele dizia uma coisa, fazia outra. Dizia essa coisa e fazia outra. Mas aqui está dizendo, todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo. Esse crer aqui é mais do que fé intelectual. O crer aqui é uma mudança de vida, é um crer do coração, é uma confiança do coração. Jesus é o Cristo, é meu Rei, eu vou entronizá-lo Ele, é meu Senhor. Eu faço parte do reino dele, eu quero ser um súdito do seu reino. Eu quero viver de acordo com as leis do reino do meu Rei, porque as leis dele são eternas. O reino dele é o único reino que não será destruído. Todos os reinos da terra vão ser destruídos, mas o reino do meu Cristo e do seu Cristo nunca será abalado, nunca será destruído. Louvado seja Deus. Por isso que diz, se confiam no Senhor, são como o monte Sião, está no singular. Ele não se abala, mas ele permanece para sempre, porque o reino dele é eterno. O profeta Daniel viu isso. Ele disse, todos os reinos iam ser destruídos, mas ia se levantar um reino que jamais ia ser destruído. Esse reino que eu e você está nele, esse reino que nós nascemos nele, é o reino do nosso Senhor Jesus. Então, é outro sinal de que você nasceu de novo. Jesus é Senhor, é Cristo, é Rei na sua vida. Se não for, então preciso dizer, Jesus me ajude, porque se eu nasci, eu estou doente, eu preciso ficar bom. Eu preciso entronizá-lo como Senhor da minha vida, como Rei na minha vida. E o mundo precisa saber, conforme o hino diz, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Observe, quando Davi foi matar Golias, ele disse, toda a terra vai saber. Veja, toda a terra vai saber que Deus não vence por lança. Ele disse aquela frase tão bonita, mas ele disse que primeiro, toda a terra vai saber a grandeza de Deus. Então, quando Davi toma aquela atitude por fé, confiando em Deus, o nome de Deus foi glorificado, ele diz, toda a terra vai saber isso. Então, irmão, esse é o alvo. Se Cristo é Rei na minha vida, é Senhor, toda a terra vai ver e vai saber que Ele é Rei na minha vida, que Ele é Rei na sua vida, que Ele é Cristo na minha e na sua, que Ele é Senhor na minha e Senhor na sua. Jesus Cristo foi, Deus colocou Ele como Senhor e Cristo, Senhor e Cristo. É Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora veja, Ele é Rei dos reis. Que Rei? Eu e você somos reis e sacerdotes, então Ele reina nas nossas vidas. Não é o Rei do mundo que nos submete a Ele. O rei do mundo é do outro rei, mas o nosso reino é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, meus amados, para não ir muito longe, o quinto sinal de que nós nascemos de novo está em 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja que coisa séria. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus disse, filhinho, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis, sem mim tereis paz. No mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo, se anime. Por quê? Eu venci o mundo. Observe, irmão. Quando a Bíblia diz assim, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Por que é que a gente vence o mundo, quem é nascido de Deus? Porque Jesus, que venceu o mundo, vem morar dentro da pessoa. E como ele venceu, você vence também. Que mundo ele vai vencer? O sistema do mundo que é anti-Deus. O sistema do mundo que é contrário às leis de Deus. O sistema do mundo que é contrário à família, que é contrário ao evangelho, que é contrário àquilo que é certo. Ó, irmão, o anticristo está vindo por aí. Quando ele se manifestar, misericórdia. As pessoas que não nasceram de novo vão adorá-lo como se ele fosse Deus. Ele vai quebrar todas as leis. As pessoas que estão querendo ver sem lei vão amar o anticristo, porque ele é o sem lei, o inimigo, que ela pode fazer o que quiser e ele dizer, pronto, está certo. Aí o pessoal vai dizer, pronto, esse era que era o Deus para vir esse mundo. Agora o Deus da verdade, irmão, o Deus que é santo, 3 vezes santo, 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 louvado seja Deus. As pessoas não querem ele, por quê? Porque ele não quer deixar a iniquidade. Mas olha o que observa aquele aqui, todo que é nascido, Deus vence o mundo.
Glória a Jesus. Vence o mundo. O mundo é como assim, eu comparo o mundo como o Rio São Francisco, ele passa lá em Petrolina com 1 quilômetro de distância, assim, de largura, 1 quilômetro de largura. E na frente dele vai levando tudo. Eu vejo o mundo assim como um rio bem caudaloso, vai levando as pessoas aí. Todo mundo faz o que todo mundo faz, eu digo o que todo mundo diz, eu sou assim que todo mundo é, e aí vai. O mundo inventa tudo que é contrário à palavra de Deus, o pessoal vai na enxurrada, porque todo mundo diz que todo mundo faz, antigamente era assim, agora é assim, e aí vai, aí vai. Aí quando você nasce de novo, seus olhos são abertos para a realidade do céu, as leis do reino de Deus. Meu Deus, eu estou fazendo tudo o contrário. Aí você começa a nadar contra a correnteza. Por isso que precisa de força para nadar contra a correnteza. Ao Espírito Santo de Deus dentro de você, me dá força para você nadar contra a correnteza. Porque o mundo está descendo aí de cabeça abaixo. E a gente está subindo naquela escada de Jacó para chegar no céu. Amém, meus amados? Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Então nós vimos aqui os 5 sinais daqueles que nasceram de novo. Os irmãos em casa, lê essa epístola bem devagarinho, mastigando. A gente fez um resumo. Tem muita coisa boa aqui para a gente mastigar. Eu amo essas epístolas do apóstolo João. Que Deus nos ajude, nos dê graça, irmão. Para ver o privilégio. Nós somos filhos de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso tudo pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ele faz a gente amar o próximo. Ele faz a gente vencer o mundo. Ele faz a gente vencer o diabo. Ele faz a gente vencer o pecado. Veja, irmão, é Ele em nós. Nunca pense que tem um crente mais santo do que outro. Não é essa questão de ser mais santo, mais forte, mais poderoso, melhor do que outro. Não é isso não. É o Espírito Santo em nós, a vida de Deus em nós, quem vence tudo isso. Por isso que nós somos culpados de não vencer. Por quê? Porque a força de Deus está à nossa disposição. O poder de Deus está à nossa disposição. Nós temos tudo para vencer. Então se a gente não vencer, a culpa é só nossa. Então todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Vence o sistema. Ele vai contra o sistema. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. Ele nasceu. A semente divina está nele. As leis dele são outras. Ele agora o reino de Deus está dentro dele. E as leis do reino de Deus agora é quem manda nele. É quem dirige a vida dele. Aí é o contrário. É aquele homem, aquela mulher chamava palavrão. Senão, para agora não chama mais. Palavrão sim. Palavrão. Não chama mais. Porque ele agora está do reino de Deus. Não sai da boca dele palavra toda. Que ele vivia na bebedeira, na cachaça, na embriaguez. Não, agora eu vou andar sóbrio. Porque, irmão, a cachaça tem destruído muito lar, muita família. E aí o irmão já sabe, todo mundo já sabe o que é que o álcool faz. Né? E assim vai. Ele roubava, assim, não, agora eu vou trabalhar. Por quê? Porque agora eu nasci de Deus, e agora o reino de Deus está dentro de mim. Agora eu vou trabalhar, né, para não ser pesado a ninguém, para ser útil para os outros. Era matador de gente, não, agora não quero matar ninguém, agora eu vou levar a palavra da vida para os outros. Negócio de matar, Deus me livre. Na prostituição, no adultério, na fornicação, né, no lesbianismo, todo tipo de prostituição. Vivia antes de nascer dor. Quando ele nasce, ele disse, não, agora eu vou ver uma vida santa. Agora sexo só no casamento. Mas o mundo aí, irmão, é o mundo não tem nada a ver com isso. Agora, quando você nasce de novo, o Espírito Santo entra dentro de você, aí sexo só no casamento. Fora do casamento é fornicação. E no casamento é adultério. Veja que uma coisa é séria. E outro detalhe, casamento homem e mulher. De acordo com a palavra de Deus. Se for diferente, continua no mundo. Está fora do reino de Deus. E uma coisa é muito séria, irmão. Jesus de Nazaré está voltando. O irmão pediu para eu falar sobre as 3 peneiras do juízo. E se o Espírito Santo me tocar, eu vou falar, irmão. Os irmãos se acordar. As pessoas se acordaram, que é muito sério. A gente vai enfrentar um tribunal. Jesus Cristo, aquele que ninguém engana ele. Muitas vezes eu fui com um ser jurado aqui em Vitória Santana. Eu vi como é. O juiz senta lá no trono dele. O advogado está desse lado, o promotor está desse, o réu está sentado ali, os policiais, corpo de jurado, o pessoal assistindo atrás, né, o réu ali de cabeça baixa. Né, fala o promotor, vem o advogado para defender o promotor, e vai. No fim o jurado julga. Mas observa uma coisa, naquele tribunal lá de Jesus de Nazaré, ele é o juiz, ele é o advogado, aliás, ele vai ser o juiz, ele é a testemunha, ele é tudo. Porque ele conhece a gente, ele não precisa de testemunha, não precisa de advogado de defesa. Porque hoje ele é o advogado. Lá ele vai ser juiz. Então eu tenho que aproveitar enquanto ele é advogado, antes que ele se sente no tribunal como juiz, e me agarrar com o advogado. É muito sério, irmão.
Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Ô, irmão Abraão, o que é que eu faço? Eu não nasci, digamos você assim, irmão Abraão, eu não nasci de novo ainda. O que é que eu faço? Para nascer de novo, Jesus já disse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você reconheça os seus pecados, se arrependa e aceite Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Fazendo isso, você espiritualmente renasce. Você vai viver uma vida nova, uma vida diferente. O reino de Deus entra dentro de você, você entra no reino de Deus. Louvado seja Deus. Esse é o primeiro passo, irmão, para o novo nascimento. Eu quero viver uma vida nova, Jesus, diferente. Aí a paz de Deus, tudo que Ele promete, vem a paz de Deus, vem a alegria do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Vem quando a gente se rende aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o irmão está afastado dos caminhos do Senhor, perdeu o primeiro amor, pode voltar hoje, voltar de novo, como filho pródigo, volte para os braços do Salvador. E diga, Jesus, eu estou aqui, eu não quero partir para a eternidade sem a salvação. Ninguém queira morrer sem Jesus. Ninguém queira partir para a eternidade sem Jesus Cristo. Porque é Ele que é a porta do céu. Irmão, só passa por lá, só entra no céu se passar pela porta. E a porta é uma pessoa, a porta é Jesus. Como é que eu aqui na terra não quero Jesus? Chegar no céu, quem é a porta? Ele está lá, Jesus. Aí você não passa. Por quê? Eu bati o dia todo, passei toda a vida batendo na porta do seu coração e você nunca abriu. Está em Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele serei comigo. Eu passei a vida toda batendo, você nunca abriu. Agora a porta aqui está fechada. Seu tempo passou, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes, para tudo há um tempo. Então há tempo de viver e há tempo de morrer. Há tempo de se arrepender. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de se converter é agora, é hoje. Por quê? Vai chegar um tempo, vai chegar outro tempo que eu não posso mais me arrepender. Está escrito lá em Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio o seu caminho. O homem maligno seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que é poderoso para perdoar. Ele é misericordioso. Então o tempo é hoje, enquanto eu estou vivo comendo feijão e farinha. Por quê, irmão Abraão? Porque em Hebreus diz o seguinte: depois da morte segue-se o juízo. Então eu tenho que preparar aqui e agora. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando.